Nós estamos estudando Efésios capítulo 6, Efésios 6. Quando João Escapim perguntou ali quem leu a Bíblia hoje, fiquei com vergonha, porque eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia, lembro o texto também, mas o George Miller, ele falou o seguinte: se eu não ler a Bíblia pela manhã, qualquer dia, aquele dia é perdido para mim. Então eu tenho carregado, não propriamente as palavras dele, mas eu fiquei pensando, um crente que não faz a sua devocional diariamente é como se ele estivesse perdendo os dias. Você não pode jogar fora os seus dias. E eu estava lendo, como o irmão Dionísio, Josué, é onde eu estou lendo, e ele fala das lutas do povo conquistar a terra, e cada tribo tinha que conquistar aquelas cidades, e dava mais ou menos, tá bom? Para mais, para menos, 32 cidades, vezes 12, dá quantas cidades? 30 vezes 12. 300 e quanto? 360? Então Israel tinha mais ou menos 360 cidades, que todas deveriam ser conquistadas através de luta, mas Deus sempre repetindo para Josué e o povo, não temais, porque essa peleja é minha. Agora, de 360 cidades, eu acredito que ficaram muitas e muitas e muitas sem conquistar. E eles tiveram que conviver ali com os antigos moradores, que aos olhos de Deus eram inimigos, porque eles não se arrependeram de seus pecados, e eles fizeram alianças com as tribos de Israel, e aquilo foi muito prejudicial. Então podemos dizer que eles venceram muitas batalhas, mas no total a nação de Israel perdeu a guerra com aqueles povos que estavam ali. E talvez alguns de vocês saibam, outros não lembravam disso, mas o livro correlato, ou seja, o livro que você coloca na prateleira, dois livros juntos, é Josué e Efésios. Curioso, né? Porque um é do Antigo Testamento, outro é do Novo Testamento, mas eles são par a par, eles são emparelhados, porque Josué fala das lutas e conquistas para ganhar as bênçãos, e Efésios fala de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Mas ele diz também, em Efésios nós aprendemos que não é através, ou não é sem lutas que nós conquistamos essas bênçãos. Não se trata de salvação, porque a salvação é pela graça de Cristo Jesus por meio da fé. Mas para você conquistar as bênçãos que Deus tem para você, para o seu lar, para a sua família, para a sua vida, você precisa lutar muito. Você precisa conquistar essas bênçãos. Claro que também é pela graça, através da fé, mas você precisa tomar a iniciativa de se submeter ao Espírito Santo, a fim de que você conquiste as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E Efésios, então, é uma carta, a carta aos Efésios, é uma carta que fala de muitas lutas, principalmente no capítulo 6. Algumas que nós já vimos foram a luta da submissão com o autoritarismo. A esposa se submetendo e o marido amando a esposa. Se isso der errado, nós teremos esposas insubmissas e maridos autoritários. Nós vimos também que filhos precisam obedecer aos seus pais.
Mas se isso não der certo nesse relacionamento, haverá filhos rebeldes e pais que irritam os seus filhos. E nós vimos também que há um relacionamento de escravo para com seu senhor. E eu discorri aqui bastante sobre escravidão, e alguns pegaram a ideia correta de que a escravidão de Roma não tem nada a ver com a escravidão de Portugal, Brasil, Estados Unidos e África, com os navios negreiros. Tem nada a ver. Um escravo em Roma, ele tinha grande vantagem. Ele poderia inclusive ficar muito rico e sócio do patrão rico. Ele poderia mudar de vida completamente para melhor. Conversei também com o irmão sobre a aplicabilidade desse texto. O texto é primariamente, ou seja, ele é único para falar de escravo e senhor. Agora, nós podemos estender isso hoje para patrão e empregado. Então, os princípios são os mesmos. E agora nós vamos lidar com outro assunto, que é a luta, não é de esposa para com marido, a luta conjugal, não é a luta de filho e pai, não é a luta de escravo e senhor, mas agora é uma luta invisível. Essa aqui é a pior de todas as lutas que você pode ter, porque ela é a base de todas as demais lutas da sua vida. É a luta espiritual. A luta espiritual é uma luta ingrata, é uma luta que muitos saem derrotados porque eles não sabem em quem bater. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 24 a 27, que ele não lutava como que desferindo golpes no ar. Ele menciona aí o pugilismo, o boxe, né? Havia e há um recurso no boxe chamado de treino, né? Esquiamatia. Esquiamatia é quando o lutador que está treinando, ele precisa treinar os movimentos, ele precisa treinar o pêndulo, ele precisa treinar a ginga, a dança, ele precisa treinar o molejo da cintura dele, para que ele fique craque, para desviar-se dos golpes e para ser rápido. Então eles colocavam numa sala escura uma luz atrás do lutador, e o lutador ficava lutando com a parede. Ele ficava lutando com a própria sombra dele. Aquilo era esquiamatia. E Paulo ele usa essa figura para dizer que ele não faz esquiamatia. Ele não está lutando com a sombra. Ele não está desferindo golpes no ar. Ele quer acertar o queixo de vidro do adversário. Ele quer realmente acertar o golpe. Ele quer nocautear. Agora, a nossa luta, embora seja uma luta real, é quase que uma esquiamatia. É uma luta invisível, em que você precisa desferir golpes. Mas em quem? Na esposa não é. No patrão não é. Não é no gerente do banco que não liberou o empréstimo. Não é no amigo que se tornou inimigo. Não é no filho. Em quem nós vamos desferir esses golpes? A luta é real. Mas como uma pessoa vendada, ela está desferindo golpe para todo lado e não está acertando nada.
E talvez tenha muitos crentes que não estão acertando. Porque a medida dessa luta não está na visibilidade. Não é naquilo que você vê. Mas você precisa compreender e entender qual que é a sua luta. Então nós estamos falando da luta espiritual. Eu não sei quantos, eu gosto de boxe, né? Eu não gosto de Muay Thai, Muay Thai, essas coisas, não. UFC, não gosto disso aí. Eu sei que está na modinha, mas eu não gosto. Eu gosto de boxe, sempre gostei, né? Claro que eu não luto boxe, né? Dá pra ver. Mas eu gosto. Eu até assisti a luta fake do Mike Tyson com o Paul Jake. Luta fake. Alguém dá um lugar aí pro Paulo, por favor. Tem lugar aí, Paulo? Mas eu tava pensando, sempre que eu vejo boxe assim, via mais, porque antigamente tinha mais, né? Boxe, parece, mais em alta. Mas é o juiz. O juiz também tem que ter jogo de cintura, hein? Porque senão ele leva uma. E ele tem que ficar sempre muito perto. E quando eles se agarram, ele tem que separar, ele tem que fazer a regra prevalecer. Mas é muito perigoso ser um juiz de pugilismo, de boxe, né? Me lembro de Charles Chaplin lutando boxe. O juiz sempre tomava uma, né? Mas, meus irmãos, talvez nas nossas lutas nós estamos acertando as pessoas que nós não deveríamos acertar. Não é o juiz que você tem que acertar. Não é o instrumento de Deus na sua vida que você tem que acertar. Você tem que acertar o alvo. E o alvo que nós vamos mostrar aqui é de um lutador muito hábil. É um lutador poderoso, um lutador muito forte, que é o próprio Satanás. E como você luta com um ser desse, é o que nós vamos ver agora em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Embora aqui o apóstolo Paulo ele muda de figura, lá em Corinto ele fala de corrida, de pugilismo. Aqui ele fala de luta greco-romana, da Grécia, de Roma, mas principalmente de Roma. Ele fala desse tipo de luta e ele quer se concentrar nos aparatos, na indumentária, na armadura. Como que é essa armadura? Então, diferente da armadura medieval, que vocês já viram, que é um exoesqueleto, ou seja, é a forma do corpo, né? Uma lata, um ferro que eles colocavam no corpo todo, na luta medieval. Aqui não. Aqui é peça por peça. Aqui é uma montagem. Você vai colocando as peças em você. E aí depois você está montado com a armadura de Deus. Veja, não são armaduras no plural. É uma armadura. Mas são meia dúzia de peças. Aí é plural. São peças da armadura. No entanto, se você tem 3 peças, você não tem a armadura. Se você tem quase todas, mas faltando uma peça, você não tem a armadura. A armadura de Deus, ou você tem, ou você não tem. Bom, então a nossa vida é mais, usando a palavra que eu não gosto, mas ela dá uma ideia, a nossa vida cristã é mais holística. Holística quer dizer total, geral.
Então a nossa vida não é composta de, eu tenho as sandálias da preparação do Evangelho. Eu gosto de evangelizar, mas é mentiroso que só. Então aí você já não está com a armadura, porque você está com a sandália, mas você não está com o cinto. Então não pode. Você tem que ter a sandália, você tem que ter o cinto, você tem que ter a couraça, você tem que ter a espada, você tem que ter o escudo e você tem que ter o capacete. Isso é a armadura de Deus. Não tendo a armadura de Deus, você tem apenas retalhos. Uma peça aqui, outra ali, mas esse não é o soldado romano. O soldado romano não pode se apresentar diante de seu comandante faltando peças da sua armadura. E o apóstolo Paulo leva muito a sério essa figura da armadura romana. Agora eu imagino ele escrevendo e ele olhando para o soldado. Dá uma viradinha aí, por favor. Eu preciso me inspirar aqui na armadura. E talvez conversando com os soldados. Para que serve isso? Como funciona isso? Como que coloca? Qual peça coloca primeiro? E talvez nesse bate-papo com os soldados, porque o apóstolo Paulo, imagino que ele era muito amigo dos soldados. Ele conversava, ele evangelizava, ele aprendia, ele usava de ilustrações que estavam à sua disposição, esses soldados. E ele passa para nós aqui uma linda figura de uma armadura romana e como eles usam. Agora, eu sei que no final muitos gostam de falar isso, eu já vou falar no começo. A armadura só tem a parte da frente, não tem a parte de trás. Quando os romanos queriam proteger a parte de trás, eles se juntavam em grupo e faziam a Operação Tartaruga, ou a formação tática tartaruga, que vocês já viram em filmes aí. Quem gosta de ler as histórias do Asterix, já viu muito também. Quando eles se juntavam, as laterais, cada um com seu escudo, dos lados, na frente, na retaguarda e em cima. Eles colocavam escudo. Eles formavam aquele casco de tartaruga. Eles não tinham a parte de trás da armadura protegendo-os, porque já era uma premissa, já era o que se esperava de um soldado. Você nunca dá as costas para o inimigo. Se você tiver que sair, você sai dando ré, mas você não vira as costas para o inimigo. E é assim que Paulo nos presenteia aqui com essa figura da nossa luta contra os poderes das trevas. Para essa luta, meus irmãos, é necessário a força correta. Versículo 10, alguém pode ler, por favor? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ô Wesley, desculpa, você deve gostar de Muay Thai, essas coisas aí, né? Já tem Taekwondo. Taekwondo também não gosta. Mas sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele não diz na sua força. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz: fortificai-vos na graça que há em Cristo Jesus. Nunca é a nossa força. Tudo posso. Então a força não é minha. Então eu não tenho força. A força é do Senhor. E para essa luta, que é uma luta bem diferenciada das outras que eu mencionei, para essa luta você precisa se fortalecer com a força do poder de Jesus Cristo, porque é Ele quem conhece o adversário. Você não conhece o adversário, você vai ficar dando golpe no ar. Mas o que você precisa fazer? Se a força não é sua, qual a sua participação? É deixar-se ser vestido da armadura de Deus.
assim como nós deixamos o Espírito Santo controlar as nossas vidas, aqui nós somos convidados a deixar que o Senhor nos revista da armadura dele. A armadura está à disposição. Eu vou me revestir dela. Na força do poder do Senhor é que eu vou lutar. Se você vencer essa batalha, você venceu a vida cristã, porque a vida cristã é composta de um único inimigo. Único, mas a Bíblia diz que são 3. Mas dos 3 inimigos, ou dos outros 2 inimigos, a mente pensante, a força é do único inimigo, que é Satanás. Os nossos 3 inimigos são Satanás, o mundo, mas o mundo jaz em quem? No maligno. Então é o maligno quem controla o mundo, é o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Agora, o outro inimigo é a nossa própria natureza. Mas quem que incita, quem que motiva, constrange a nossa natureza para nos derrotar? Satanás. Então ele é o inimigo da nossa alma. Quando nós falamos que Satanás é inimigo, está certo, porque a Bíblia diz isso, mas além dele ser inimigo, ele é aliado. Não tem coisa pior do que ter um inimigo aliado a você, porque ele se torna dissimulado, traiçoeiro, enganador, porque ele está com você, dá a impressão que ele está com você, mas ele está contra você. Então ele é inimigo das nossas almas e aliado da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa é alimentada com as migalhas do diabo. É o diabo quem vai alimentando o nosso pior. E nós vamos aceitando. E nós vamos seguindo aquelas migalhinhas, igual João e Maria. E aí nós vamos cair na casa da bruxa. E ele quer fazer biscoitinho de nós. Meus irmãos, Satanás é inimigo e às vezes é aliado, para não dizer amigo, da nossa velha natureza. Na força do poder do Senhor Jesus Cristo é quem nós vamos batalhar. Nessa luta só tem uma coisa que é eficiente: a armadura de Deus. Versículo 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para você ficar firme contra as ciladas do inimigo, é só com a armadura de Deus. De outra maneira você não consegue. Ah, mas eu sou inteligente, eu sou um grande estudioso da Bíblia, eu sou bem articulado nas palavras, ou eu sou trabalhador, eu sou observador, eu não sou bobo. Nada disso resolve. A única coisa que vai anular esse inimigo sobre a sua vida é a armadura de Deus. A armadura de Deus. Você precisa se revestir dela. Novamente, 1, 2, 3 peças não resolve. Você tem que se revestir da armadura de Deus. É um conjunto todo. Ele não é igual aquela lata que eles entravam dentro da era medieval. Isso aqui é romana, é peça por peça, mas ligada uma à outra. Essa luta aqui, ela é espiritual. Como nós falamos, tem um inimigo que é real, mas você não vê. Invisível não quer dizer inexistente. Algo que é invisível existe? Sim. O ar é invisível para nós, mas ele existe. Por isso nós estamos vivos aqui, respirando o ar que nós não vemos. Satanás existe. Ele é invisível. Se ele pode
vez por outra, como já aconteceu, usar algum corpo, ou até se materializar, eu não gosto de pensar isso atualmente, mas isso é outra coisa, mas ele é aquele que é invisível e ele também é imperceptível. Imperceptível aos sentidos humanos. Ele é extrasensorial, ou seja, ele está além dos nossos sentidos. Não dá para cheirar, não dá para ver, não dá para tocar, não dá para sentir gosto, nada disso. Ele é extrasensorial. Então é quase uma esquiamátia que eu expliquei para vocês. Mas aquele pugilista, ele está treinando, mas quando ele entrar no ringue, é para valer. Ele não está lutando contra uma sombra. Você não está lutando contra uma sombra. Satanás é real. Ele pode ser imperceptível para as pessoas, de modo geral, mas ele é real. Ele não é atingido pelos seus sentidos, mas é outra tática que você usa para lutar a luta espiritual contra Satanás. Versículo 12, essa luta é espiritual. Alguém pode ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se fosse carne e sangue, você poderia resolver com os métodos de carne e sangue, mas não são. A questão não é sua esposa, não é seu marido, não é seu filho, não é seu pai, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu empregado. A questão não é simplesmente financeira. A questão é uma luta espiritual. Tem algo energizando todas essas coisas que eu mencionei. Satanás pode usar a esposa, pode usar o marido, pode usar o filho, o pai, pode usar as questões financeiras. Satanás pode usar as coisas visíveis. No entanto, é só para dissimular. Você começa a focar nessas coisas visíveis e você acha que você está vencendo a batalha. E no final das contas você magoou a sua esposa ou seu marido. Você tentou resolver todas as questões e você não conseguiu. No final das contas você ainda é derrotado, porque você bateu no juiz, você nocauteou o juiz e você está desqualificado no segundo round. Acabou a luta para você. Você bateu no objeto errado. Então é uma luta muito difícil. Não é uma luta que crentes imaturos conseguem lutar. Eles precisam se revestir da armadura de Deus. Crentes maduros também não conseguem, tá? Todos precisam se revestir da armadura de Deus. É como se, quando você coloca aquela armadura, os seus sentidos abrem. E aí você consegue ver quem é o seu inimigo. Do contrário, você não vai conseguir nada. Você só vai começar a tentar resolver um problema aqui, outro ali, talvez com um pouquinho de sucesso, mas Satanás também não está se preocupando com isso, porque no todo ele está vencendo por pontos, e você precisa se revestir dessa armadura. Essa luta é espiritual. Mas um ânimo. Essa luta já está ganha. Essa luta já é do Senhor, já é a sua vitória, ela já está ganha. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e haver feito tudo isso ficar de Deus. Bom, esse sujeito é um que, se eu lutasse boxe, eu não ia querer lutar com ele. Esse que leu aí.
Tome toda a armadura de Deus. Agora diz aqui, para você poder resistir no dia mau. Mal com U, tá? E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Onde é que está aqui que a vitória já é ganha? Depois de ter desvencido o quê? Tudo. Essa batalha já está ganha. Se você se revestir da armadura de Deus, a batalha já está ganha. Enquanto você não estiver com a armadura completa, então você está só desferindo o golpe no ar ou nocauteando o juiz que Deus coloca nas nossas vidas, mas você não está vencendo a batalha espiritual. É uma luta da verdade e da justiça. Veja o versículo 14, alguém pode ler. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. É uma luta da verdade, é uma luta da justiça. É interessante essa figura, porque aqui fala de couraça, mas antes de couraça fala de cinto. E na figura que nós estamos mostrando da armadura romana, o cinto é a parte mais importante, porque, exceto as sandálias, o cinto ele segura as outras partes. Quando se coloca o cinto, a espada, a adaga, ela vai ser colocada no cinto. A couraça, para ela não ficar balançando, ela vai ser segura pelo cinto. Então o cinto vai dar a sustentação necessária para aquela armadura, para partes da armadura. E aqui disse que é para se cingir, cingir é cinto, né? Para você se cingir com a verdade. Então, das partes da armadura, dessas peças, é a verdade que vai manter você. A verdade. Agora, nós conhecemos a verdade. É a palavra de Deus que vai dar a junção. É a palavra de Deus que vai me dar os valores da minha vida. É com a palavra de Deus que eu vou manter o propósito que Deus quer para mim. E com essa verdade, eu vou me vestir da couraça da justiça. Agora, a couraça, ela pega as partes vitais. Porque se alguém der uma pedrada no seu joelho, vai doer e pode até ser que você fique aleijado, mas você não vai morrer. Então a joelheira não é tão importante. Nem tem. Mas a couraça sim, porque ela vai proteger o seu coração, o seu pulmão. O pulmão tem a parte de trás, mas tem a parte da frente também. Vai proteger suas costelas de não quebrarem para perfurar algum órgão vital. Vai proteger o seu fígado, seu estômago, as partes moles, as partes vitais, a couraça. E por que justiça? Porque as injustiças vêm contra você. Elas vêm mesmo. Pessoas vão errar contra você. Elas vão cometer injustiça. Mas você vai se proteger com a couraça da justiça. A verdade da palavra de Deus, a couraça da justiça. E é uma luta também para avançar. Não é uma luta só de defesa. Vou ficar sempre me defendendo. Não. É uma luta também de avançar. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Você vai calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você vai se preparar para andar, correr, ter mobilidade. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, lembram? Então aqui nós temos um instrumento
que não é um instrumento de ataque. Você não vai pegar uma sandália e jogar na cabeça do inimigo, né? É igual alguns falam assim, não vamos desarmar o povo precisa estudar de livro. Quando vem o bandido, você joga um livro na cabeça dele? Você precisa de arma. E aqui a sandália, que eles usavam sandália, né? A sandália, ela não é uma arma, mas ela é um instrumento que facilita a locomoção. Ir de um lugar para o outro sem ferir os pés. O Evangelho, então, ele precisa ir. Quando você pensa em calçado, não é para ele ficar só no seu pé. Ele é um instrumento de locomoção, ou de proteção para a sua locomoção. O Evangelho não é para ficar estagnado, parado, como aquele sapato que você comprou e não sabia por que você comprou, né? Talvez porque estava deprimida, falou, vou comprar um sapato que eu vou curar, né? Aí ficou lá. O cara, você não usa o sapato é para usar, para ir. O Evangelho também é para usar, e ele é para ir, sempre indo, alcançando. Mas nós temos algumas lutas, e nessa armadura nós temos uma luta de defesa também, não é uma luta só de ataque, ela também é de defesa. Versículo 16. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Os romanos não usavam o escudo redondo. Quem usa escudo redondo é o Capitão América, né, que usa como frisbee também. Os gregos usavam escudo redondo. Os romanos usavam escudo quadrado. E eles usavam também pavês. Quando você olhar na Bíblia, escudos e pavês. Pavês não vou fazer aquela piada que você já sabe. Então, o pavê, ele não era apenas um escudo para me proteger aqui. Ele protegia o corpo todo. Ele era retangular. Então, quando eles faziam a tática lá da tartaruga, que eu falei para vocês, não era com escudo redondo. Era com escudo retangular, que cobria todo o corpo. Então, eles faziam parede e teto. Eles estavam totalmente protegidos. E aqui é para embraçar o escudo da fé. Então, você vai se proteger também. Porque Satanás ele está jogando dardos inflamados. Então, como eles tinham flechas besuntadas ali com óleo, eles colocavam fogo e jogavam aquilo, e eles faziam aquela tartaruga, e aquelas flechas inflamadas não queimavam as pessoas. Por quê? Não era escudo de ferro, era um escudo preparado, de madeira, com forração, e quando batia ali, aquilo apagava o fogo. Então eles podiam se proteger das flechas, mas também das flechas inflamadas, as flechas que pegam fogo. Satanás está jogando flechas contra você, mas não são apenas flechas, são flechas inflamadas, pegando fogo, que você precisa do escudo da fé para abafar, para inutilizar. E você faz isso crendo no Senhor. Uma das táticas de Satanás é sempre aumentar os problemas. Sempre. Por exemplo, você está com um problema com um filho. Tudo bem, mas esse problema não é insolúvel ou sem solução. Um problema de relacionamento aqui, outro ali com o cônjuge, mas dá para apagar os dardos inflamados com a fé, crendo no Senhor, crendo que o Senhor vai te dar vitória, proteção daqueles dardos inflamados. E também é uma luta na mente, e uma luta de ataque também, uma luta na mente.
Satanás ataca muito a sua mente. Então você tem que tomar cuidado com algumas coisas na sua vida que, embora pareçam que não é espiritual, a falta delas vai prejudicar a sua vida espiritual. São elas: alimentação e descanso. Se você não se alimenta bem e se você não descansa bem, você fica vulnerável para os ataques do inimigo. É por isso que as seitas têm como prerrogativa jejum, sempre jejum. E algumas são mais audaciosas, que é jejum mais um chazinho de santo daime, mais uma droga, alguma coisa, porque se você já não tem força física, não tem força mental e ainda tem substância no seu organismo, você faz tudo o que eles quiserem. Outra coisa é, eles sempre vão mandar você comer isso ou deixar de comer aquilo. Por que eles fazem isso? Café faz mal? Talvez faça mal, não sei. Mas por que manda parar de tomar café? Por que não pode comer carne de porco? Por que não pode... Porque se eles conseguirem controlar aquilo que é tão precioso para você, que é alimento, eles podem controlar qualquer coisa na sua vida. Se eles podem controlar a sua boca, tem igreja que fala que não pode tomar Coca-Cola. Mas por quê? Qual o problema? A questão é que se eu conseguir fazer esse povo me obedecer e não tomar o refrigerante, eles vão me ouvir em todas as demais coisas. É um experimento social que eles vão jogando na mente das pessoas. É a tática de Satanás. Vai colocando o pé aqui, mais ali, e a porta, chega uma hora que a porta fica escancarada, não abre, não fecha mais. Então, meus irmãos, nós precisamos nos proteger dos ataques inflamados do inimigo, do maligno, mas também nós precisamos proteger nossa mente. Mente é algo muito importante. Você precisa ter o capacete da salvação. Versículo qualquer, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O peregrino. O peregrino. Lembramos do peregrino, do John Bunyan. Então, veja, meus irmãos, que a sua mente é sempre atacada. Sempre atacada. Porque Satanás, ele quer, se ele não pode tirar a sua salvação, ele quer tirar a alegria da sua salvação, ele quer tirar a certeza da sua salvação. Então ele vai atacando a sua mente. E as pessoas com a mente atacada, com a mente vulnerável, elas começam a ceder. E se ele consegue plantar dúvida na sua cabeça, então ele vai crescendo na sua vida uma falta de fé. E se faltar fé, você está vulnerável de novo, porque a fé é um escudo. Se ele consegue atingir somente, o escudo não serve para mais nada. Então ele faz igual o bichinho da maçã. Como é que o bichinho da maçã está lá, né? Como que apodrece? O bichinho não vem de fora para dentro. Parece que é um furo de fora para dentro, mas é um furo de dentro para fora. Porque quando está ali germinando, quando está polinizando, vem o bichinho e coloca o seu ovo ali dentro da flor da maçã. Aí ela se reveste, vira a fruta e o bicho da maçã cresce dentro da maçã. Aí ele fura a maçã de dentro para fora. E o que Satanás quer é atingir somente, porque é o lugar de entrada. Se ele atinge somente, então ele começa a instaurar ou instalar ali dentro de você dúvidas, insegurança, e aquilo vai crescendo, e as pessoas vão passando a vida duvidando, e de repente elas estão apodrecidas por dentro, e aí a gente olha os furinhos na vida da pessoa e fala: puxa, Satanás atacou essa pessoa. Não, já estava apodrecendo por dentro.
estava sendo contaminada. Por isso, o capacete da salvação. E a palavra de Deus diz que é ataque também, porque você tem que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para atacar. Então, meus irmãos, é uma luta da mente, é uma luta de ataque e é uma luta de oração. Embora ele mencione a oração, e oração não faz parte da armadura de Deus, mas a oração é o que reveste de proteção a batalha. Os soldados romanos, antes de irem, eles invocavam os seus deuses. Quando eles voltavam, eles faziam um banquete para os seus deuses, sempre pedindo e agradecendo os seus deuses. Nós, nessa luta, nós também pedimos ao único Deus para nos ajudar. E, portanto, essa é uma batalha de oração. E aí nós vamos encerrar lendo os versículos, porque também é uma luta de comunhão. Comunhão com os irmãos é muito importante. Ela nos fortalece. Nós vimos aí a tática da tartaruga. Você não faz a tática da tartaruga sozinho. Você precisa de outros enfileirando com você, fazendo parede, frente, fundo e teto, para te proteger. Vamos ler então, encerrando com essa leitura, versículo 18 até 24. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Olha que interessante, Paulo é um embaixador em cadeia. Agora, em todos os países do mundo, embaixador tem imunidade. Ele não é preso, o embaixador não pode ser preso, mas o embaixador Paulo foi preso. Então veja que ele está passando por amor aos crentes. Versículo 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tico, o irmão amado e fiel no Cristo do Senhor, lhes dará todas as informações. Ele tinha um exército com ele, outros soldados lutando essa batalha. Versículo 22. Opa, tem muita gente lendo. Peraí. Bagunçou o exército aí. Uma pessoa, né? Vamos lá. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós estamos numa batalha espiritual e muitas vezes nós queremos atingir o adversário errado. Nós pedimos a Deus a percepção espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a nos revestir da Tua armadura, com a qual nós poderemos resistir firmes. Depois de termos vencido tudo, nós ficaremos inabaláveis. Pedimos a Tua ajuda, Deus, nessa batalha. Cada um aqui tem uma batalha, Deus. Que cada um reconheça que é uma batalha espiritual. E que eles se revistam de todas as peças dessa armadura. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.